Ora, Daniela, eu penso que são 18 horas. Vamos dar aqui o pontapé de saída para ser pontuar, para sermos pontuais, como sempre. Vamos embora. Força! Vamos então dar as boas-vindas a todos os que se juntaram a nós nesta tarde de quinta-feira. Cá estamos para mais um It's Time to Talk About. Obrigada por estarem com o ITSMF Portugal. Hoje vamos então falar sobre Cyber Security Management, é o nosso tema para este webinar do mês de março. Outcome-Based Security Program, Priorities and Capacity são as duas vertentes que vamos analisar ao longo da próxima hora, meia hora de apresentação e depois, como habitualmente, meia hora de debate, no qual podem e devem colocar as vossas questões. O José Casinha, quem hoje está connosco, é o nosso orador convidado. Muito obrigada, José, por estar connosco. Até até pertinho das 7, vamos então ficar com a sua visão sobre a Cyber Security Management, a gestão da cibersegurança. O José é Fractional CISO em várias organizações e CISO da mioelectric.com atualmente. José Casinha é Managing Director, Cyber Security Risk and Compliance Advisor e tem todas estas siglas e todas estas especializações que aqui vêem no ecrã para, enfim, para sustentarem todo o seu vastíssimo currículo. É profissional há mais de 20 anos nesta área, a área de gestão de segurança da informação e gestão de serviços, em prestadores de serviços de telecomunicações, tecnologias da computação e fabricantes de software. Colaborou com o Ministério da Educação, a FCCN e a ONI Telecom, quem se lembra dela, é membro da CT 163 Information Security na ISO e ECJTC 1SC27, formado em Ciências da Computação e com um MBA em Gestão. Portanto, tem um perfil muito voltado para a tecnologia e, claro, muito sustentado também nestas questões que hoje em dia pontuam as notícias diárias, as questões da cibersegurança. Fica já também o lançar desta nota. O nosso próximo webinar, depois da Páscoa, será em abril, dia 17 de abril, excepcionalmente. É uma quarta-feira, mas cá estamos a partir das 6 e em breve nas nossas redes sociais e no nosso website vão ficar a conhecer todos os detalhes sobre o nosso próximo webinar, por o qual, claro, gostávamos muito de contar mais uma vez com a vossa presença. Já sabem que as inscrições são gratuitas e, se quiserem, podem também subscrever a nossa newsletter. É só enviar um e-mail para secretariado@itsmf.pt. Dizer também que, lá está, depois da apresentação, ou à medida que a apresentação vai decorrendo, se quiserem, podem deixar aqui no chat, na lateral do nosso webinar, podem ir colocando as vossas questões ou observações, o que quer que seja que gostassem de ver respondido pelo nosso orador, pelo José Casinha. E está então tudo a postos para darmos início à nossa sessão de hoje. Caro José, muito obrigada por estar connosco, obrigada por se ter juntado ao ITSMF Portugal. Depois, a parte do debate será então moderada pelo membro da direção do ITSMF, o António Bento, que está sempre connosco com as suas perguntas pertinentes e ali a espicaçar as respostas que, enfim, que fazem falta e que todos queremos ver respondidas nesta altura. José, passamos então à apresentação para si. Muito obrigada. Vamos então ao nosso tema de hoje, Cyber Security Management. Muito obrigado. Faltou só dar uma nota de que passei pela OutSystems também e tive, enfim, um trabalho, enfim, um pouco exigente durante esse período. Mais um, Mas, mais um nome e mais uma empresa foi- grande em enriquecer o seu currículo. Muito obrigada, por nós chega. Exatamente. Ora bem, então vou ver se consigo partilhar aqui a apresentação. Cá está. Ok? Estou a vê-la bem. Sim, senhor. Muito bem. Ora, muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui a participar nesta sessão do ITSMF. Já sou membro do ITSMF há muitos anos e, e nunca tinha surgido a oportunidade de participar numa talk e nessas iniciativas. E o António convidou-me e eu, sim senhor, bora lá. Introduzir aqui, digamos, algum pensamento e alguma experiência minha neste tema, que é o tema da gestão da cibersegurança e como é que esse desafio pode ser endereçado às organizações. Ok? Um, Em geral, as organizações, e em particular as maiores organizações,
endereçam o tema do roadmap de segurança ou do programa de segurança, contratando consultoras que chegam à organização e fazem os gap analysis e depois prescrevem um programa com atividades para acontecer durante um período de tempo e que envolve, numa parte dos casos, a compra de ferramentas, compra de tecnologia e, em geral, também prescrevem que deverá ser feita a monitorização da segurança e o acompanhamento do suporte à atividade da segurança com entidades especializadas, com Managed Security Service Providers, ou seja, aqui uma mistura de, digamos, de partilha de responsabilidade entre a organização e esses fornecedores. Normalmente é esta estratégia que aparece associada ao figurino digamos, da contratação do sistema de segurança, do sistema de gestão de segurança, mas que não leva em conta a dinâmica da organização durante esse período, porque as organizações são dinâmicas, as organizações não são estáticas e muitas das vezes esses programas não têm isso em conta. Porque um programa deste género tem dificuldade em responder, digamos, à gestão e ao board, porque é que está a fazer aquilo, porque é que está a fazer aquela tarefa e não a outra, qual é que é o valor que esse investimento vai trazer para a organização, e isso são sempre equações muito difíceis de explicar, ou pelo menos de tê-las, digamos, devidamente sustentadas. E depois há sempre aquela pressão de que o gestor pergunta quando é que vamos estar seguros? Quando é que isto acaba? Porque o gestor que não é da área, e se as empresas não forem do setor, tem esta tendência digamos, de olhar para o tema da segurança como um paliativo que se investe uma vez e a coisa está resolvida. Não é bem assim, porque o tema da segurança é um tema que é contínuo, é um tema que não pode ser escurado nem visto com uma lógica de projeto. E por isso é que eu venho aqui dar um contributo, partilhar, enfim, ou para quem já conhece, uma visão de como é que se pode olhar para um programa de cibersegurança baseado no valor e no resultado que ele vai trazer para a organização. Ok? Portanto, basicamente, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de uma aproximação estratégica com um método, com uma framework, com uma abordagem que está adaptada para proteger os ativos da organização, não é? Das suas ameaças cibernéticas, não é? E adotando, digamos, medidas e tecnologias que vão fazer com que esses assets fiquem menos vulneráveis ou menos expostos a essas ameaças. Ok? E o conjunto de iniciativas que se vão desenvolver e como se vão desenvolver vão tendo sempre em conta aquilo que são os objetivos de negócio da organização no momento em que eles vão ser aplicados. Ok? A ideia é essa, é de que nós não vamos fazer um trabalho planeado, vamos supor, no início do ano 2024, com um programa definido até final de 2025, e pensar que a organização é exatamente igual durante estes 2 anos. Não é verdade. Aquilo que podem ser as prioridades definidas no início e quando o programa está a ser prescrito, podem não ser e não vão ser, com certeza, aquelas que vão estar no final do tempo que estiver associado para esse programa. Okay? Porquê? Porque, a bom rigor, existem muitas áreas para tocar enquanto um programa de segurança está a ser implementado. Ou quando está a ser desenhado. Coisas que têm a ver, depende das organizações, mas tipicamente têm a ver com questões mais e depende da maturidade, não é? Depende se é uma coisa mais operacional, tem a ver com gestão de incidentes, gestão de eventos, se a organização tem algum compliance que tem que seguir nos setores onde atua, nos reguladores onde trabalha. Portanto, todas essas tarefas
de standards, de requisitos regulatórios, legais. Normalmente, com auditorias à mistura, têm alguma prioridade e alguma cadência e têm que ser devidamente acompanhados, não é? Mas depois, se porventura, se tiver sistemas que têm que ser acompanhados de uma perspectiva de postura de segurança, um bom programa de vulnerabilidades, de gestão de vulnerabilidades, tem que ser muito bem adaptado. E tudo mais, entrando no campo da análise dos riscos de supply chain, que hoje em dia são cada vez mais, temos que ter um processo para gerir e controlar e medir e oferir qual é que é a postura de segurança dos nossos fornecedores, não é? Temos que ter cuidado com os nossos colaboradores também, porque temos que trabalhá-los no ponto de vista da ciberresiliência. Como é que nós vamos trabalhar a questão da ameaça que podem chegar às pessoas e aos sistemas, onde temos que fazer exercícios, temos que fazer drills, temos que fazer avaliar que os incidentes vão acontecer, não sabemos quando, mas se acontecer um incidente disruptivo, como é que nós nos vamos rearranjar para recuperar a nossa operacionalidade no mais curto espaço de tempo? E isto tudo são tarefas que competem com a carga de trabalho da equipa, sem falar depois naquilo que são tarefas de gestão e coordenação internas, tem a ver com fine-tunings de ferramentas, com reuniões de planeamento, com tudo que tem a ver com programas de awareness, com a necessidade de ter que comunicar, quer para os múltiplos stakeholders, quer para os boards, quer para audit committees, quer para analistas, quer para fornecedores, quer para clientes, quer para... Enfim, toda essa, digamos, dinâmica de comunicação são tudo tópicos que são consumidores de tempo de um responsável de segurança ou de uma equipa de segurança dentro de uma organização. Ok? Isto não falando naquilo que pode ser aquilo que são as novas iniciativas. Ou seja, sempre que nós vamos introduzir uma nova iniciativa, uma alteração, uma nova capacidade, são tudo tópicos que são, digamos, também eles, alvo de desenho, de arquiteturas, de engenharias, enfim, tudo isso, de testes, de otimização. E se for uma entidade que tenha no seu scope criação de produtos, então ainda mais são um conjunto digamos, de dinâmicas que ocorrem aqui em termos de product management e de segurança do produto. Ok? Portanto, ou seja, isto tudo tem de acontecer e tudo tem que ser, digamos, trabalhado. Agora, uns com mais dose, outros com menos dose, uns com um espaço temporal diferente dos outros, mas isto são aquilo que são, digamos, aquilo que tem que existir, enfim, numa dinâmica de um security office numa organização. Agora, como é que nós vamos olhar para este assunto? Para aquele conjunto de tópicos que estão ali referidos, como é que nós vamos olhar para eles? Qual é ou quais são os critérios que vamos priorizar? Como é que vamos priorizar isto? Okay? É pelo nível de risco? É pelo custo, ou seja, faz as coisas mais baratas e deixa ser mais caras para o fim? Vamos já às obrigações legais, às obrigações regulamentares, às obrigações de compliance com standards, com frameworks. Vamos fazer aquelas coisas que são mais simples primeiro e as mais complexas depois. Vamos fazer aquelas que são mais rápidas de fazer e as menos rápidas depois. Ou vamos trabalhar ad hoc, ou seja, qual é o critério que se utiliza para trabalhar, para olhar para esta abordagem? Ok? E isto são tudo perguntas que se põem a um gestor de segurança numa organização. Ok? O que nós temos de fazer, é olhar para, digamos, a atividade que vamos pôr em cima da mesa com uma perspectiva de mapear o trabalho e o esforço com aquilo que é a atividade que está a ocorrer na empresa. Ok? Ou seja, temos que alinhar a nossa atividade com os objetivos da empresa. Ok? Temos que saber, naquele quarter, qual é que é a prioridade para a organização. No quarter seguinte,
ou para aquele ano, quais são as prioridades que a organização vai ter. E quarter a quarter, como é que vamos atingir esses objetivos. Porque eles vão mudando ao longo do quarter. Ok? Uh, Trabalhando nesta perspectiva, ter aqui um acompanhamento da dinâmica de gestão do negócio da empresa, nós vamos sendo capazes de ir construindo o nosso Security Program Roadmap, alinhado com as prioridades que também estão a acontecer dentro das outras áreas da empresa. Porquê? Porque um Security Office não trabalha sozinho, depende muito, mas mesmo muito, de trabalho que tem que ser feito noutras áreas, e nesse sentido, a organização tem que estar toda alinhada para o mesmo sentido. Não podemos estar nós, enquanto segurança, a atuar numa área que ela depois não é priorizada dentro das outras áreas com este alinhamento que é suposto. Okay? Portanto, trabalhando com o Outcome-Based Security Program, ou seja, trabalhar a nossa atividade enquanto gestores de segurança alinhados com os objetivos da empresa, vai-nos trazer otimização de recursos, vai aumentar o foco, vamos trabalhar uma lógica de gestão de risco muito mais assertiva, ok? Porque a questão dos critérios do risco, eles também mudam, como todos nós sabemos, porque uma empresa pode ser mais tolerante a risco para uma determinada área, mas depois também pode ser muito mais aversa ao risco noutra. E não há digamos, uma assumption sempre igual, e nós temos que ter isso em conta a quando da priorização, a quando da escolha e a quando dos investimentos que temos que fazer em cada momento, ok? E tendo esta abordagem, já disse, isto alimenta a confiança nos nossos stakeholders internos e stakeholders externos, porque toda a mensagem que está a passar para fora da organização, ela tem que estar alinhada com aquela que é a mensagem que ocorre dentro da organização, ok? Sejam clientes, sejam fornecedores, os próprios colaboradores, tudo isso, ok? Portanto, basicamente, para nós trabalharmos esta dinâmica do Outcome Security Program, nós temos que perceber bem quais é que são os business goals, quais é que são os objetivos de negócio da organização, ok? Porque eles podem ser válidos, definidos para o ano inteiro, mas eles podem ir mudando ao longo do tempo, ao longo do ano. Perceber qual é que é o scope que nós vamos ter em cada momento, ok? E adaptar, e ir gerindo como é que esse âmbito pode ele também ser ou não alterado ao longo do ano, não é? Temos que arranjar métricas para que nós consigamos ter aquilo que se chama a definition of done, ou seja, qual é que é o grau de fulfillment que nós temos que ter para que aquele objetivo de negócio seja cumprido e que a segurança seja um enabler e não seja um constrangimento, ok? Sempre e tendo em conta de que, da mesma maneira que há um forward-looking, por exemplo, para as receitas ou para as vendas, normalmente são objetivos de longo prazo, nós também temos que acordar com a nossa administração, com o nosso board, esses objetivos de longo prazo. Basicamente, é dizer, sim senhor, temos um baseline deste tipo, onde nós temos este nível de maturidade, e agora, onde é que nós queremos estar daqui a um ano, a 2, a 3 ou 4, em termos de maturidade? E, nesse sentido, é que nós vamos fazer esse trabalho alinhado com esse objetivo de longo prazo ou de médio prazo, em termos de maturidade nas várias áreas, para que tenhamos o compromisso da gestão para nos fornecer recursos, para nos dar meios, para que, da mesma maneira que as vendas vão ser atingidas, nós possamos ir atingindo e ir aumentando a maturidade da nossa segurança. Muito importante neste Outcome-Based Security Program approach, ou seja, nesta aproximação a este tipo de análise, é a capacidade de comunicar regularmente com os vários stakeholders. Os diferentes departamentos da organização têm a necessidade de ouvir, por parte da segurança, aquilo que é, digamos, o progresso, aquilo que é o trabalho que foi feito e aquele que vai ser feito numa dimensão temporal mais próxima e mais longa, para que eles próprios vão ganhando a confiança e vão, digamos,
percorrendo esse caminho de braço dado com a segurança. Ok? E por fim, é assumir que as organizações são dinâmicas e que têm que mudar. E agora, nestes últimos anos, então, a velocidade da mudança ainda é maior. Então, enquanto responsáveis de segurança, nós temos de estar sempre despertos para a mudança. E, se possível, antecipá-la o mais possível. Se nós anteciparmos o que nós conseguimos antecipar, melhor ainda. Já estamos mais preparados para aquilo que vai acontecer mais à frente. Ok? Vamos dar aqui um exemplo de como é que podem ser vistos aquilo que pode ser um desígnio da organização. A organização diz assim: muito bem, vamos acelerar o nosso processo de transformação digital. É um desígnio que a organização pode pôr naquele ano. Como é que nós, enquanto responsáveis de segurança, vamos mapear a nossa atividade com este desígnio de negócio? O que é que isso quer dizer em termos de acelerar a transformação digital? Do ponto de vista de segurança, exemplos que eu estou a pôr aqui, e isto não, pode não ser igual a todas as organizações, mas basicamente é dizer assim: bem, sim senhor, se nós vamos trabalhar o tema de acelerar a, segurança, a transformação digital, então temos que trabalhar ok, não vai haver nada na cloud que tenha, por exemplo, vulnerabilidades, ok? Então vamos trabalhar juntamente com as equipas da IT que estão a trabalhar nas migrações, que estão a trabalhar na implementação do programa de transformação digital, seja ele por via de transformações mais de infraestrutura, transformações mais suportadas em plataformas, transformações mais suportadas em software as a service. Por exemplo, se vai haver desenvolvimento de software, se vai haver refactoring, se vai haver esse tipo, de aproximações, se vai haver uma aposta maior em contratação de software as a service providers, se vai haver migração de dados das aplicações legacy para sistemas as a service. Tudo isso são tópicos que fazem parte do programa da transformação digital, mas que acima de tudo, nós, enquanto gestores de segurança, temos que alertar e temos que trabalhar o assunto, tudo o que tem a ver com a segurança dos dados que a organização tem. Nomeadamente, usando mecanismos e implementando mecanismos de encriptação, mecanismos de gestão de certificados, de mecanismos de single sign-on, mecanismos de identity and access management, mecanismos de aferir a postura de segurança dos fornecedores que estão a ser consultados, participar no processo de procurement dessas aplicações o mais cedo possível, ou seja, é não dar o caso como concluído ou como aceito. Escolhemos já o fornecedor A para fazer a aplicação X. Mas porquê que foi esse e não foi outro? Quais foram os racionais que foram feitos? Normalmente são racionais relacionados com premissas do responsável do negócio, do responsável daquela aplicação, mas que normalmente não têm lá incorporados os requisitos da segurança. Por exemplo, se escolhe uma aplicação que é a melhor aplicação do mercado, mas se a aplicação não permite single sign-on, ou seja, vamos fazer o quê? Vamos para a cloud, introduzir um serviço nosso, uma aplicação nossa, onde os utilizadores vão ter que ter logins nas próprias aplicações. Nós não conseguimos ter o controle sobre o IAM. Não tendo esse controle, temos um problema, que é como é que nós gerimos os joins, movers and leavers? Como é que nós gerimos o processo de onboarding de colaboradores? Como é que nós limpamos o processo dos utilizadores que já saíram da empresa? E isso tudo são riscos. Isso tudo são riscos. Ok? Isso tem que ser acautelado logo muito cedo, do ponto de vista do procurement dos fornecedores. Ok? Portanto, no exemplo está aqui, eu estou a pôr aqui exemplo, já falei de outros que não estavam aqui, mas aqui basicamente é dizer assim, bem, se o outcome for este, um dos outcomes é que não vão haver sistemas na cloud em que tenham vulnerabilidades, então vamos medir, enquanto KPI, a ambição de nós termos vulnerability assessment ou security assessment antes de acontecer a migração e que eles tenham zero vulnerabilidades, digamos, no ponto de partida.
ok? Este é um exemplo. Por outro lado, mapeando, digamos, esta dinâmica das atividades com aquilo que são os business goals e com os riscos e com as prioridades dos riscos, da prioridade de gestão do risco, temos que, olhando desta maneira, os projetos que estão a acontecer do ponto de vista de transformação digital, eles, digamos, passam a ser devidamente, digamos assim, acompanhados e completamente acautelados do ponto de vista de segurança, o que vai fazer com que a probabilidade de sucesso desse desígnio de negócio seja mais eficaz. Okay? Isto é válido no alinhamento com o objetivo de negócio, mas também é verdade com a questão do risco. Porque eu não quero assumir que fazem esta transformação toda, eu, enquanto responsável de segurança, não é? E tal, pomos a aplicação no ar. E agora saiu, está na cloud. Está na cloud e de repente recebo uma notícia ao contrário. Olha, a aplicação tal foi atacada, foram desfiltrados dados, houve dados que foram, digamos, dados pessoais que foram retirados e nós não estamos cá para ser bombeiros. As equipas de segurança não são bombeiros nas organizações. Ok? Nós temos que trabalhar par a par com o resto da organização para evitar que estes problemas aconteçam. Porque se não houver trabalho deste prévio e a acompanhar, a probabilidade desses riscos acontecerem são muito maiores. Ok? Outro exemplo. Agora é pelo contrário. Que é outro desígnio que as empresas têm, normalmente, dependendo das fases, é dizer assim, bem, nós temos que maximizar a eficiência operacional e a efetividade dos custos. Ou seja, temos que controlar custos e temos que ter mais eficiência para a vida operacional. Muito bem. Então, como é que nós vamos fazer isto? Quando se fala nestes termos, é cortes, não é? Quando se fala nestas mensagens, estamos a falar de cortes. Vamos cortar aonde? Cortar em pessoas, cortar em ferramentas, cortar em atividades. É isto que quer dizer. Ok? Bom, então como é que nós vamos reduzir? Como é que nós podemos dar esse contributo? Nós vamos dar esse contributo dizendo assim, bom, então, se nós vamos ter que ser mais eficientes, vamos ter que ser muito mais, digamos, otimizados, então vamos ter que diminuir o trabalho humano. Vamos ter que trabalhar de uma forma muito mais automatizada. Ok? Mas para fazer isso, para esse desígnio, nós vamos ter que fazer um trabalho. Trabalho esse que nos vai implicar a repensar os nossos assets, porque se nós continuarmos a fazer com os mesmos tipos de abordagem tecnológica aquelas atividades, e elas já são feitas à mão, então, para nós automatizarmos trabalho sobre o mesmo tipo de assets, temos que repensar a forma como trabalhamos. Porque aqui aparecem, digamos, nesta lógica da otimização, aparece tudo o que é desígnios como Infrastructure as Code, coisas como Security as Code, Policy as Code, para termos templates, para termos triggers de orquestração, triggers de automatização, e tudo isto são assuntos que vão contribuir para reduzir, digamos, a dependência dos custos. Ok? Isto é outro exemplo que pode ser usado como trigger nesta área. Ok? José, peço desculpa por interromper, venho só lembrar que estamos a aproximar-nos das 6h30, então. Oh! Bom, então vou Time acelerar. flies, time flies. Ok, então vá. Obrigada. Pronto, tenho aqui mais exemplos, que isto fica digamos, no vídeo, que podem ser usados como ilustradores daquilo que eu estava a dizer, ok? Ora bem, para fazer este tipo de aproximação, como é que eu proponho fazer este Outcome-Based Security Program? Basicamente é usar digamos, uma aproximação que faz parte do SAFe, que é o Scalable Agile Framework, que é o Program Increment Planning, o PI Planning. Okay? O PI Planning, na verdade, o que ele faz digamos, olhar para o trabalho que tem que ser feito, prepará-lo, há uma dimensão temporal de quarter, de 3 meses,
tipicamente 8 a 12 semanas, não é? E que isso corresponde a um conjunto entre 4 a 6 sprints, ok? Que ocorre dentro do PI. O que este PI Planning traz de novo, ou que é importante ter que ter, é um conceito chamado também, ou o SAFe, tem um conceito que é o ART, que é o chamado Agile Release Train, que basicamente é o quê? É o juntar um conjunto de equipas sobre o mesmo desígnio que vão ter um planeamento conjunto. Portanto, isto é exatamente a abordagem para a segurança, em que nós trazemos para cima da mesa para o planeamento, logo para a fase de planeamento, as equipas de legal, de engenharia, de recursos humanos, de produto, procurement, IT, sales, suporte, o que for. Todas essas áreas que, de alguma maneira, estão responsáveis com o negócio e que têm que estar alinhadas, do ponto de vista da atividade interna da empresa, vão ser vistas e vão ser acompanhadas também de segurança, em termos de segurança, nesse período que corresponde ao Program Increment. Ok? Basicamente, o Program Increment Planning é uma etapa dentro do SAFe, que na verdade tem como input o business context, o roadmap e a visão que se quer fazer, e algumas features que podem ser mais prioritárias, e no fim, o que vai sair é um planeamento e objetivos para serem cumpridos em termos de temporais. Okay? Depois, isto tudo tem muito a ver com o grande problema, que é o problema da capacidade e da estimativa. Okay? Portanto, a capacidade tipicamente é planeada em função da velocidade da carga, da velocidade da carga e da capacidade, ok? Tem a ver com o número de pessoas que estão disponíveis, com o número de elementos que a equipa tem e do esforço que cada uma tem que ter para fazer essa análise de capacidade. Saber quanto trabalho se pode fazer naquele quarto. Para estimar o volume de trabalho, temos também que olhar para o nível de complexidade, o conhecimento, o nível de incerteza que aquela coisa traz, se ela já foi uma coisa conhecida para ser feita, se o story point já é conhecido ou se não, ou se é um assunto completamente novo. E depois existem aqui algumas técnicas, como, por exemplo, o modelo de Fibonacci ou o t-shirt size, que são, digamos, abordagens para fazer estimativas de story points. Okay? Portanto, uma abordagem de PI Planning trabalha-se com planeamento, temos de trabalhar no comitê organizacional marcando esta cerimónia no mínimo com um mês de antecedência, ok? Temos de trabalhar bem este conteúdo relacionado com a visão e com o contexto para que ele seja realmente comunicado e entendido por todas as pessoas que vão estar nesse planeamento, não é? E depois questões logísticas que têm a ver com, digamos, ter pessoas todas juntas a trabalhar em conjunto para um único desígnio, ok? Um exemplo de como é que este Outcome Based Security Program pode funcionar. Eu tenho aqui exemplificado alguns flows e algumas motions que fazem parte deste arranjo da gestão de um programa de segurança. A parte da Collaborative Ideas and Solutions é aqui que ocorre o PI Planning, ok? Este PI Planning ocorre com o input que vem daquilo que é a equipa de GRC ou digamos, dos riscos, do desígnio do negócio que está a acontecer, é que dá o input para que depois sejam trabalhadas e detalhadas essas ideias de como é que vamos fazer e como vamos fazer, não é? O que é eleito para fazer entra no campo da gestão de projeto, não é? Na gestão de projeto, e se for empresas de produto, uma coisa são os projetos que têm de acontecer dentro do Security Office, e outra coisa são as atividades que têm que ocorrer no produto, porque têm dinâmicas diferentes, ok? Tudo o que é suposto acontecer num determinado período de tempo ocorre como um projeto, que há de dar depois um status para a equipa de GRC, para dar um incremento da maturidade dos controles, que por sua vez vai diminuir o risco. Okay? Do lado das operações de segurança, a mesma coisa, temos que ter este input que ocorre no dia a dia operacional de segurança, quer seja através de tudo o que é tickets, incidentes, eventos, o que for, tudo o que ocorre na parte da detecção e na parte da resposta automática, como CIEMs, como SOARs, coisas desse género, e também os feeds de Threat Intel
que nos vão ajudar também a posicionar-nos em termos comparativos com a nossa postura lá fora, ok? Aqui a noção que aqui também introduzo é a necessidade de haver um data lake que é para onde toda esta informação da atividade é, digamos, despejada. E aqui, este Data Lake, é importante também ter as componentes de BSS, ou seja, ter as ferramentas do negócio da empresa, os CRMs, os ERPs, os Salesforce Automations, todas essas ferramentas a despejarem a atividade para o Data Lake, para depois, se possamos fazer reportings muito mais, digamos, interligados com a informação operacional, informação de segurança e informação de negócio. E tornar isto transparente e visível para a organização nas suas múltiplas dimensões. Ok? Para terminar, o workload não termina e não acaba, continua a ser muito, simplesmente é gerido de outra maneira. Por isso é que eu sugiro que socializem enquanto responsáveis de segurança, divirtam-se e celebrem. Porque no limite, it's all about people. Ok? Muito obrigado. Carlos José, muito obrigada. Nós é que agradecemos esta apresentação tão rica e tão completa no que diz respeito a todo este ambiente intrincado que envolve a cibersegurança. Muito obrigada por esta apresentação. Caro António, vamos então lançar o nosso momento de debate, lembrando então que aqui no chat, na lateral do nosso Zoom, podem ir colocando as vossas questões, as vossas perguntas, observações, dúvidas, o que seja, estamos cá para isso mesmo. E o António Bento vai ajudar a moderar todas estas inquietações. Vamos a isso. Caro António, tens o microfone desligado. Obrigado, Daniela. Pensava que já tinha dado o clique e já ia por aí adiante. Obrigado. Entretanto, aproveito o compasso só para lembrar que um pouquinho mais à frente vamos lançar a nossa microsondagem. São 2 perguntinhas só para percebermos a vossa avaliação à nossa sessão de hoje. Peço desculpa, António, vamos a isso. Exatamente, obrigado, Daniela. Começar por agradecer ao José, naturalmente, a disponibilidade, a amabilidade e a excelente apresentação. Muito rica. Tenho aqui várias questões e uma provocação inicial que já vou lançar, mas apelamos antes, naturalmente, aqui à nossa audiência, aos nossos participantes, para não hesitarem, não terem aqui restrições. E já temos aqui o Pedro Rodrigues, obrigado, Pedro. Nós damos sempre primazia às questões que venham aqui das vossas dúvidas, das vossas necessidades de clarificar um ponto ou outro, e, portanto, vamos começar já, antes de lançar um ou outro aspecto que tenho aqui também para partilhar. Temos aqui o Pedro, obrigado, Pedro. Existem já soluções de gestão de risco que assentem em data lakes? José, esta é a primeira pergunta que o Pedro nos lançou. Vamos lá ver. O trabalho que eu tenho enquanto de experiência nesta área, o Data Lake, ele na verdade digamos, é um repositório onde ferramentas de diverso teor tiram partido da informação que está no Data Lake. Ok? Eu já usei uma ferramenta de gestão de risco que interligava com o Data Lake, ok? Nos 2 sentidos. Ou seja, depositava lá a informação e também retirava de lá a informação, ok? Da mesma maneira que também já o fiz com CIEMs, que também usavam Data Lakes para introduzir lá a informação e que também era usada para receber alguma informação que saía do Data Lake, ok? Portanto, ou seja, o Data Lake em si, embora, e eu posso, não falando em, ou melhor, posso falar, a Snowflake, por exemplo, que é um fornecedor de Data Lakes, já tem muitas camadas por cima daquilo que é, digamos assim, o depósito de dados, não é? Para diversos fins. Não sei, neste momento em particular, se já tem alguma simplesmente para risco, mas tem para outras dimensões. Tem para segurança, por exemplo. Tem uma aproximação de um CIEM sobre o Data Lake. Ok? Mas, na verdade, o Data Lake hoje em dia são infraestruturas muito abertas aliás, como todas as ferramentas que hoje em dia para vingar, têm que ser interoperáveis, não é? Muito bem, muito bem. Obrigado, José. Obrigado, Pedro e audiência. Força, disponham aqui do nosso fórum
para colocar questões. José, começaria, enquanto não nos chegam mais questões, começaria aqui por uma nota, deu aí um toque muito interessante sobre a questão de, por vezes, o decisor, a gestão de topo, pergunta, mas quando é que isto acaba, não é? Faz lembrar um bocadinho Exato. alguém que, por ter o cinto de segurança e o airbag, acha que nunca vai ter acidentes na vida, não é? É aquela coisa, não, usamos uma vez o cinto de segurança e o airbag e estamos protegidos para todo o sempre. E depois, isso leva-nos também a uma questão que, num nível mais operacional, por vezes também se sente, eu pelo menos sinto muito em vários tipos de projetos, que é aquela natural resistência à mudança, mas no fundo olhando para estes temas da segurança de informação, da cibersegurança, da privacidade, da proteção de dados pessoais, como uma grande chatice. E por vezes tocou aí num ponto excelente e muito importante, que é logo um dos pontos nucleares de awareness, de consciencialização, de sensibilização. Eu ousaria acrescentar aqui de literacia, porque de facto muitas vezes as pessoas, o comum dos colaboradores, não tem bem noção das implicações e daquilo que a cibersegurança representa hoje em dia e da gestão da cibersegurança, daquilo que representa hoje em dia para o negócio continuar a abrir portas, não é? Muitas vezes as pessoas nem têm a noção, não, isto é ali com o José, isto é com o informático, isto é com o CISO, isto é com alguém. E as pessoas não têm noção que muitas vezes o que estamos a falar é o negócio poder fechar portas e não pôr leite e pão na mesa, não é? Portanto, essa questão parece-me também muito interessante. Temos já aqui uma outra questão no fórum, mas a minha primeira questão, antes de darmos depois aqui, logo a seguir, a outra que chegou aqui no fórum, a minha questão é, fez aí uma ligação muito importante entre o alinhamento estratégico e toda a componente de definição de objetivos, de KPIs, etc., no âmbito da gestão da cibersegurança. E a minha pergunta é, como é que podemos, dada a sua vasta experiência, como é que podemos começar a alinhar os KPIs, os objetivos, o cumprimento dos objetivos, com os objetivos também da gestão intermédia e das próprias equipas, com o desdobramento, não é? Porque a determinada altura temos o alinhamento estratégico, mas depois, se nós não sentirmos que temos alguma coisa a ver com aquilo e que o nosso desempenho também pode ser avaliado em função desses objetivos transversais, às tantas achamos que é sempre com o José Casinha. Esta é a primeira provocação, José, força, e depois daremos aqui primazia ao fórum. Certo. Bom ponto. Bom ponto, porque, como eu dizia, o tema da segurança, ou cibersegurança, numa organização é um tema de todos, não é um tema específico da equipe, do Security Office ou da pessoa A ou da pessoa B. E há um instrumento, que é um instrumento que, quando bem utilizado, e eu sou crítico quando ele é utilizado na perspectiva da avaliação do alinhamento individual, digamos, de uma pessoa com um objetivo global. Esse instrumento, para mim, embora ele seja usado nesse âmbito, para mim não é o seu ponto forte, mas é um ponto fortíssimo quando utilizado entre equipas, que se chama-se os OKRs, Objectives and Key Results. Objectives and Key Results cruzados, Objectives and Key Results cruzados, é um instrumento valiosíssimo para nós conseguirmos fazer este alinhamento que nós precisamos enquanto diferentes áreas, enquanto diferentes equipas, para um objetivo comum. Ok? Portanto, esse para mim é um objetivo, é uma ferramenta, um instrumento que é valiosíssimo, em especial nisto. Nós temos OKRs cruzados. Ok? É de nós sabermos que temos que cooperar, temos que colaborar, temos que trabalhar em conjunto. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem, obrigado, José. É isso, subscrevo inteiramente, muito bem utilizado no fundo, a metodologia dos OKRs, que já tem décadas, mas que efetivamente está sempre a trazer-nos valor quando é bem aplicada, e a questão da partilha dos objetivos, dos OKRs, dos resultados, dos outcomes, é absolutamente fundamental. Muito bem. O Lucas Souza coloca-nos aqui uma questão também
muito central e muito transversal a este tema. No que toca à cibersegurança, andar lado a lado com o negócio e não andar a correr atrás, é preciso haver um processo de change management para que os gestores de projetos, project leaders, tenham em consideração segurança desde o início de um projeto. Qual é a melhor maneira de mudar esta mentalidade e fazer com que as pessoas venham até nós e não nós atrás delas? E eu acrescentaria aqui, a questão é de facto interessante, gestão da mudança, a questão da mudança das mentalidades, e eu acrescentaria aqui também o que é que nos falta para ter esta mentalidade de cyber security by design, tal como temos o conceito de security by design e de privacy by design. Como é que nós conseguimos de facto trazer isto para montante do processo? Obrigado, Lucas. Muito boa pergunta, e a resposta eu acho que a dei durante a minha apresentação, mas aquela cerimónia, se vocês tiverem a oportunidade de aprofundar o assunto da Scalable Agile Framework, que é a SAFe, a cerimónia do PI Planning, o Program Increment Planning, é exatamente um fórum onde, antes da atividade, nós vamos planear o que vamos fazer, ok? O que quer dizer que tudo o que vai acontecer nas outras áreas, há um momento de partilha que vai acontecer pelas áreas onde nós vamos estar em conjunto, que nos vai permitir fazer este enganche com aquilo que é o trabalho que está a acontecer nas outras áreas, os propósitos que os outros têm para resolver alguns assuntos, virem antecipadamente falar connosco nesse momento. E se este trabalho for feito numa forma com cadência, a proposta e aquela que a Framework propõe é quarterly. Ou seja, é olhar para a maturidade do programa, a maturidade, digamos, da gestão do incremento do programa, numa lógica por quartas. Um bocado alinhado com aquilo que é também a análise do negócio e um bocado olhar para esses objetivos e fazer aqui aquelas retrospectivas trimestrais para que nós possamos reprogramar o quarto seguinte, e assim sucessivamente. O primeiro PI é duro de fazer, o segundo é menos duro, o terceiro é muito menos e o quarto já é a cantar. Ok? Portanto, ou seja, já não há. O que eu sinto é que quando essas metodologias são aplicadas, ao longo do tempo, a organização, ela própria, vai se ajustando e vai sendo perfeitamente fluida a comunicação. Claro, muito bem, muito bem, perfeito. Aliás, lembra-nos sempre aquela questão de o que seria de nós se só fizéssemos revisão às nossas viaturas, por exemplo, 10 em 10 anos, não é? Portanto, a determinada altura é um bocadinho, e essa questão dos quarters é efetivamente muito importante e joga muito ao nível estratégico e no desdobramento dos KPI joga muito com a lógica também do Agile ao nível do projeto e do programa, e portanto faz todo o sentido. Vamos fatiando. Muito bem, o Nuno Viegas, obrigado Nuno também pela questão, coloca aqui uma questão também muito interessante, como é que conseguimos ver neste momento a situação e evolução da cibersegurança em Portugal quando comparada com o resto da Europa? Sobretudo quando na Europa e no espaço económico europeu há tantos regulamentos neste momento, tantas frameworks, tanta orientação e tanta guidance a vários níveis, não é? Que tocam também a cibersegurança. Na minha perspectiva, eu não a vejo nem atrás nem à frente. Ou seja, eu vejo que a dinâmica que a cibersegurança tem, ela é transversal e em Portugal está a par com o que se passa noutros países, na Europa em particular. Em Portugal, temos aqui um legado, temos aqui um histórico que não é muito favorável ao nosso lado, porque normalmente somos muito tardios a fazer transposições de diretivas, a fazer, digamos, a adoção daquilo que são recomendações europeias. Somos muito tardios a fazer isso, por um lado. Por outro, nós também somos pouco, digamos, intervenientes, ou temos pouca presença a quando da definição e do desenho dessas diretivas. Trabalhamos pouco também nesses fóruns. Ou seja, damos pouca matéria aí, digamos, para esses fóruns. Isso tem um pouco a ver enfim, com a nossa representatividade, com a nossa digamos, dinâmica, que não nos permite
tem a ver com as organizações também suportarem ou não os profissionais para poderem acompanhar estes trabalhos a um fórum, a um nível que normalmente não está ligado com, digamos, com o dia a dia ou com a atividade específica do colaborador. Ou seja, temos poucas empresas que têm este tipo digamos, de pensamento dentro dentro da sua raiz. Portanto, só aí é que eu vejo que poderemos estar aqui um pouquinho atrás, mas tem a ver com o tecido empresarial português, tem a ver digamos, com a prioridade, digamos, da economia que o país tem. Mas agora, em termos de conhecimento e em termos de quando chamados e quando estando no tópico, estamos a par de qualquer um dos países do mundo, não temos dúvidas aí. Ou seja, nós temos profissionais de muito boa qualidade, temos muito bons projetos cá em Portugal feitos com empresas nacionais e multinacionais de origem portuguesa que ombreiam qualquer empresa do mundo. Muito bem. Obrigado. Obrigado, José. E vou aproveitar. Temos aqui mais duas questões. Uma aliás, três agora. O fórum está quentíssimo e ainda bem. José está aqui a conseguir uma catadupa de questões que é espantoso e espetacular. Aproveitar só mais uma questão do Nuno para depois passarmos ao Pedro Rodrigues e aqui ao Filipe. O Nuno volta também e complementa a sua questão com as empresas nacionais ainda consideram a cibersegurança somente como medida corretiva ao invés de preventiva. Portanto, é uma questão que complementa aquela que tinha acabado de responder, José. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós, enfim, as empresas têm muita necessidade de ter transações rápidas e ter, digamos, retornos muito rápidos nas suas atividades e tipicamente, trabalham pouco o planeamento. Mas isso é um problema do português em geral. O português em geral trabalha pouco o planeamento, quer muito ir diretamente para pôr a mão na massa e não faz digamos, o passo atrás para pensar que vai ganhar dois à frente, não é? Exatamente, Mas, exatamente. mas isso cabe-nos a nós enquanto gestores, enquanto líderes, introduzir esse tipo de mentalidade e fazer com que a maturidade das organizações suba e que melhore a esse nível. Exatamente, Que é o- exatamente. Obrigado, obrigado, José. Ou como todos aprendemos nas nossas caminhadas, como nos ensinou o grande Peter Drucker, a cultura engola a estratégia ao pequeno almoço, não é? Portanto, as questões culturais aqui são absolutamente vitais. Muito bem, obrigado, obrigado, Nuno, pelas questões. O Pedro Rodrigues, coloca aqui uma questão e depois a seguir o Filipe. O Filipe, o Pedro diz como vê o balanceamento da avaliação dos recursos humanos entre as recompensas por atingir objetivos de negócio versus os da segurança de informação. Portanto, como é que nós estamos ainda aqui neste balanceamento, ou seja, no peso que tem o atingir dos objetivos de negócio versus os objetivos da segurança da informação? Ah, bem, se os objetivos do negócio, como estão aqui referidos, tiver a ver com euros, ou seja, vendas, ah, é uma situação completamente, digamos, antagónica, porque, na verdade, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de ah, o investimento que é feito para que se obtenha um retorno, isso chama-se, digamos, a empresa investe no sentido de obter um retorno maior, certo? Ao invés do tema da segurança, a empresa investe para minimizar eventuais perdas. Ou seja, são dois planos, ok? Um plano é o plano do top line e o outro é o plano do bottom line, ok? Agora, isto é na perspectiva da lógica do investimento, que até há aquela fórmula do Return on Security Investment, o ROSI, que é uma fórmula que nos permite medir até quando é que nós conseguimos quantificar o valor do risco para proteger um determinado, enfim, um determinado risco, não é? Quanto é que temos que investir para minimizar uma determinada perda? Agora, em termos de objetivos, e ter objetivos específicos de segurança de informação para as pessoas, vai ser entendido como
deveria ser ao contrário, que é, sim senhor, há uma componente variável daquele salário, daquela componente, que é, meu amigo, se não fizer nenhuma campanha, não for apanhado em nenhuma campanha de phishing, se não comprometer as suas passwords, se mudar não sei o quê, e se não fizer uma destas, então é penalizado. Ou seja, não é por ganhar mais, não iria ter um retorno em cima de ter feito o trabalho que devia ter feito, não é? Que é um pouco o que está nas vendas. Portanto, Claro, aqui, não sei se a pergunta vem neste sentido ou não, mas se o ponto é ter aqui uma componente variável em função da postura ou atitude de um determinado indivíduo em relação ao tema da segurança de informação, é um bocadinho, não é por premiar, mas é mais por culpabilizar. E eu acho que isso é contraproducente na lógica da cultura organizacional. Ou seja, nós não devemos, uh, não devemos ter uma cultura de culpa. Nós temos que ter uma cultura de tolerância ao erro, que as pessoas são humanas e obviamente, temos de acompanhar isso, né? Temos de acompanhar os erros, mas não é culpar por a pessoa errar. claro, Né? claro. Muito bem. Muito obrigado, José. Entretanto, passou aqui já o pequeno survey com duas questões. Eu queria logo clicar ali no gostei muito, mas não me deixa, não é? Enquanto moderador, nem eu nem o José podemos estar aqui a avaliar, mas o resto dos participantes que avaliem, por favor, deem-nos feedback, porque é a única forma de irmos melhorando. Ahm, uma questão que o Filipe Martins nos coloca aqui, estamos a aproximar-nos aqui do final, sim, mas ainda temos tempo. Diz-nos o Filipe, o contexto externo é tão dinâmico quanto o interno, a necessidade de adaptação deveria, em muitos casos, trazer ajustamento de objetivos e, consequentemente, desvios aos programas de segurança. Como é que o José vê esta questão do ajustamento e da gestão dos desvios no modelo que nos apresentou aqui e no modelo que nos propôs? É exatamente a resposta a essa pergunta que eu faço este modelo, que é como é que olhar para eles numa lógica temporal mais curta e dividir digamos, o elefante aos bocados numa lógica de quartas, que é para nós acomodarmos as rápidas dinâmicas que acontecem no mercado e que acontecem no mercado e no contexto externo, né, como está aqui, ok? Para que a empresa tenha a capacidade de se reajustar e se adaptar rapidamente. Exatamente. É por esse motivo. Ok, muito bem, muito bem. E se alguém tiver ainda aqui alguma questão que coloque, ainda temos aqui um minuto ou dois. Eu, entretanto, vou lançar uma que é mais uma provocação que estava aqui desde o Força. início, e que é a seguinte: nós, de facto, José, e obrigado pelos vários exemplos que nos trouxe na sua apresentação. A minha questão e exemplos de desdobramento de objetivos de negócio e depois, por exemplo, do correspondente caminho que poderia ser feito na definição de objetivos da cibersegurança. Não poderíamos utilizar, por exemplo, esses exemplos na implementação de um programa ou de um sistema de gestão da segurança de informação? Por exemplo, e estou aqui a tocar na nossa fronteira, não é? Segurança de informação, cibersegurança. Como é que a Não, gente não. pode. Vamos ver, completamente, completamente. Isto não desvirtua em nada, quer dizer, porque os temas são perfeitamente, particularmente ligados uns aos outros, né? Não está aqui nenhuma área de overlap são exatamente interligados um ao outro, não vejo isso de uma forma dispara. Não é? Sim, exato, exato. A questão e a pergunta era nesse sentido. Estava aqui muito bem operacionalizado, e penso que pode ser um excelente exercício para trabalhar aqui naturalmente a complementaridade e integrar a gestão da segurança lato sensu, ao conceito lato, incluindo a ciber, incluindo tudo aquilo que está Claro, no tudo. sistema de gestão de segurança de informação. Temos aqui um excelente exemplo para poder operacionalizar esse alinhamento de objetivos do SGSI com os objetivos estratégicos. Muito obrigado, obrigado aqui ao Filipe também pela questão, o Silvio já se despediu, obrigado Silvio por ter estado connosco e também pela nota que deixou. Nós estamos em cima
Temos um minuto e eu aproveitava, José, teríamos aqui, obviamente, mais questões e podíamos ter aqui mais uma almofadinha, mas penso que foi muito participado, foi muito rico e aproveito para me despedir, para agradecer mais uma vez a disponibilidade do José e teremos certamente mais oportunidades para explorar não apenas este, mas outros temas aqui na fronteira e na complementaridade. Um grande abraço e Daniela, força, obrigado. Vamos fechar aqui, como sempre, com a melhor. Obrigado. Obrigada, muito obrigada, António, por este papel de moderação hoje com tantas intervenções, felizmente, e agradecemos a todos os que enriqueceram este nosso momento de debate, de conversa e de esclarecimento com as vossas perguntas. Muito obrigada também ao José Casinha pela excelente apresentação e pela forma como também colaborou nesta parte de debate. Ficamos então com o nosso próximo encontro marcado para o dia 17 de abril. É uma quarta-feira, ainda antes do 25 de abril. Contamos convosco. Fiquem então a acompanhar-nos nas redes sociais para saberem de todos os pormenores relativos a este próximo webinar online, como habitualmente acontece. Obrigada por estarem com o ITSMF. Ficam os votos de uma boa Páscoa também. Entretanto, marcamos encontro em abril. Obrigada a todos. Até à próxima.